Se preparem, irmão, a seguir, tem o culto maravilhoso em meu nome para vocês. Lindos e queridos adolescentes podem subir para a sala. Você que tem 13 e 14 anos, você pode subir a escadinha. A missionária Neneca está esperando vocês na escada. Amém? E quem tem de pé assim pode vir aqui sentar, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Vamos de recadinhos. Segunda-feira, culto de oração às 20 horas. Terça-feira, atendimento pastoral. Amém? Das 9h30 às 18h30. Caso você não consiga vir este horário, você pode me procurar, que eu agendo para você outro horário, tá bom? Então, atendimento das 9h30 às 18h30. Ah, mas eu não consigo ir na terça-feira. Você pode me chamar, que a gente agenda para você um dia melhor e um horário melhor. Dias de culto não, tá bom, irmão? Não pode dia de culto, a gente não agenda nadinha de nada. Amém? Domingo, 2 cultos, 9h30 às 19h30. Glória a Deus, culto da família. O pastor vai falar daqui. Vamos apresentar os nossos visitantes na casa hoje. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ai, que linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Davi. Tá lá em cima, seja bem-vindo, tá lá em cima. Karina, seja bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Carlos, é todo mundo aí, glória a Deus. Larissa, sumiu a Larissa? Calma aí, cadê a Larissa? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fernando, é Fernando, meninos, ou Fernanda? Fernanda. Cadê a Fernanda? Seja bem-vinda, meu amor. Lia. Cadê a Lia? Seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém nos visita essa noite que não deu o nomezinho, ficou com vergonha? Olha, ele já está assim, ó, para a senhora. Qual é o nome da senhora? Sandra? Seja bem-vinda, Sandra, em nome de Jesus. Eu não vi. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém nos visita essa noite? Mais alguém? Glória a Deus, aleluia. Seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu não posso deixar de não falar. Fique à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. Amém? Como eram muitos, então eu ia ficar repetindo, né? E agora eu fui ligeira, falei para todos em geral. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E as palmas, louve o Senhor pela vida dos nossos visitantes dessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Já estou passando para o pastor. Agora é contigo, filho. Glória a Deus, um ótimo culto a todos. Deus abençoe. E lembrando vocês, já vou fazer propaganda, né? Mas só tem 6, porque já vendeu quase tudo. Nosso famoso morango do amor. Só que tem que comer rápido, né? Porque está derretendo. Aleluia. Só tem 6. Já vendeu tudo na entrada. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor. Teremos algo inédito essa noite, né? É que é novidade, né? Ninguém está acostumado com o morango do amor, né? Dá trabalho fazer. Gente, dá uma reforçada antes de a gente tirar o dízimo e oferta. Dia 16 desse mês, teremos com a gente aqui a companhia de teatro Nissi. A peça é... Ei, filha, sabe o nome?
O inimigo invisível, né? Isso. Hã? Não viu o nome? Eu te ajudei, o William ajudou lá, o William. A peça que na verdade é um sucesso. De muitos anos eles deram uma roupagem nova. E não vai ser cobrado nada, somente 1 quilo de alimento. Não disponibilizamos o link para fora, e colocamos só para a igreja, para que você da igreja faça a sua inscrição, para que você da igreja participe. Mas nós vamos dar um limite. Chegou até tal dia, você não fez, a gente vamos abrir o pessoal de fora e com certeza nós vamos atingir o número de 250 lugares que nós estamos disponibilizando. Depois não vai adiantar chegar no dia aí, mas eu sou da igreja, trouxe 1 quilo de alimento. Desculpa informar para você, mas você não vai entrar. Tá bom? Então a gente vamos disponibilizar no grupo lá para você o link, para você fazer. Já está lá no aplicativo. Aí a gente vai dar um tempo para você, para que você faça primeiro o pessoal de casa, primeiro o pessoal de dentro. Mas assim o pessoal não fazendo, vamos abrir para fora. E aí na entrada lá vai ter o pessoal conferindo o teu QR Code para você poder entrar e participar desse evento, tá bom? Então faça sua inscrição lá, não fique de fora. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aproveitar para adorar o Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas. Os irmãos já estão posicionados aí. Se você quiser fazer de forma manual, os irmãos estão aí. Irmãos, né? Deixa eu ver. Irmãos. Se quiser fazer de uma forma eletrônica, o QR Code está na tela. O QR Code da cadeira da tua frente aí. Não está fazendo nada além daquilo que você precisa fazer. Faça só a sua parte e adore o Senhor com os irmãos adorando o Senhor aqui. Amém? Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só doce voz, só doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo
eu cantarei da bondade de Deus. Um homem apaixonado não quer guerra com ninguém. Glória a Deus. Rapaz, tu vai ter um susto. Será que tinha alguém escondido aí quando eu subi eu não vi? Glória a Deus por isso. Gente, antes de a gente ler a palavra, queria agradecer o pessoal dos jovens pelo trabalho de ontem. Trabalho incrível. Quase 200 jovens aí. E abaixo de 150 é jovem, né, irmão? Amém? Então, foi bênção. Não participei, fiquei de longe, vendo, me emocionando, chorando. Quem olha assim, esse pastor não chora não é possível, chora. A gente fica feliz com o mover de Deus. A gente fica feliz e contente de ver Deus trabalhando. E é muito bom ver. Então, que Deus abençoe vocês que trabalharam aí. Sabemos que foi uma equipe muito grande para que tudo aquilo acontecesse. Uns na decoração. Bom de ter pai que ajuda, que um estava ligando luz, o outro estava decorando lá atrás, puxando o saco do filho. Glória a Deus por isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Parabéns. É isso aí. Vim com a camisa para dar uma moral para vocês, tá bom? Já que eu não vim ontem, vim hoje, tá? Foi muito bom mesmo, de verdade. Que Deus continue fazendo. Não vim para não meter uma pressão no Cauã, não tá aí não, né? Não, veio me ouvir de novo, homem de Deus. Mas foi benção, tá bom? Que Deus abençoe. Seja o primeiro de muitos que vão vir. Eles perguntaram, pastor, prega? Eu falei, rapaz, estou pregando direto, quero pregar não. Vamos chamar tal. Não, prega tu, falei para ele, prega tu. Ele pregou, é isso aí. É Deus que faz, o Espírito Santo que faz. E é benção, e foi benção. Glória a Deus por isso. Amém? Acho que não esqueci nada não, esqueci, né? Estão precisando de gente para limpeza, é isso? O que mais que era, pastora? Fala aí. Você que quer trabalhar na obra, estamos precisando de ajuda na limpeza. As irmãs estão meio desfalcadas aí. Então, você quiser dar uma força, né? Isso, você que é membro da casa. Não vai fazer o visitante vir limpar a igreja para você não, viu, membro? O visitante faz de conta que não estou falando nada, tá? É você da igreja, membro que está aí. Vou colocar o arroba da Beth lá para você procurar ela lá e se quiser trabalhar, ajudar. Estamos precisando de ajuda, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, vou deixar o arroba da Beth lá no grupo. E aí você chama ela, combina com ela, vê o dia direitinho para você trabalhar na obra do Senhor. Amém? Limpeza também faz parte da obra, viu, irmão? Faz alguma coisa, mulher de Deus? Não? Tá tudo certo? Gênesis capítulo 37. Amanhã a gente vamos estar na oração de novo aí. Eu falei com o pastor Eduardo aqui. Esse mês de agosto a gente vai trabalhar num propósito de vida financeira. Então você que, pastor, mas é um culto de oração, o senhor vai ensinar alguma coisa? Não, a gente vamos trabalhar umas palavras específicas na área financeira, porque a Bíblia nos ensina isso. Vamos orar em cima disso aí. Você que está com problema na área financeira, né? Está travado o negócio, não anda. Vai ajudar você em oração aí. Então vem aqui, vai ser o mês todinho de agosto, propósito de vida financeira. Então você que de repente está com a vida travada, as coisas não andam, pega na mão, quando vai ver não sobra nada, né? Você já teve essa sensação? Parece que faz... Não sabe de onde foi, não sabe onde gastou, quando vê não tem mais nada, e já está gastando o limite do cartão no mês que vem. Vem que a gente vai orar, vai tentar se ajudar a trabalhar junto aí para que nesse propósito as coisas aconteçam. Amém? Então amanhã às 8 horas vamos estar aí, tá bom? Vem. Vamos tentar ver se a gente consegue ir para o monte esse mês, né, pastor? Não conseguimos ir no monte, tinha mais pessoas do que carros, e aí ficamos por aqui mesmo, e o Senhor falou da mesma forma, o Senhor bradou do mesmo jeito, porque não depende do lugar. Jesus falou que não existe lugar, qualquer lugar é lugar para Ele. Nós ficamos aqui, foi bênção demais, tá bom? Então, se você quiser participar, amanhã às 8 horas, ó, tá vendo? A Shopee, é isso aí. Aí depois tá ruim, toda hora, Shopee. Fica ruim mesmo, irmão. Shopee tem um negócio nela lá, viu? Você vai abrir para comprar uma coisa, Não entendi. Caneta para amanhã, para trazer caneta amanhã? Isso. Tá bom.
Então, se você puder trazer uma caneta para nos ajudar, você traga aí, tá bom? A gente vê o que a gente faz aí, tá bom? Obrigado, João, Deus te abençoe. Aí repreendi a Shopee e amanhã a gente vai repreender a Shopee. Mercado Livre. Esses inimigos que às vezes quando passam na tua tela lá. Gênesis 37, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Minha voz já não é boa, está pior ainda. Mas vai dar certo. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, repete comigo, 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel, a versão vai estar Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Nossa, essa versão aqui está com as palavras meio... Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Versículo 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Faz o que tu queres essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Já sentimos a tua presença desde o momento que chegamos aqui. Continua conosco, meu amigo. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz o que tem que ser feito. Desde já repreendemos qualquer espírito maligno que queira atrapalhar o andamento desse culto. O único espírito bem-vindo nesse lugar é o Espírito Santo de Deus. Todo espírito maligno seja amarrado, queimado, expulsado daqui, no nome de Jesus. Continua conosco, meu amigo. Continua conosco. Assim te oramos em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o Senhor. Você que nos visita essa noite, eu sou o pastor Everson. Aquela que falou com vocês é a pastora Lília. Como ela disse, fique à vontade. E se quiser voltar, traz mais um amigo. Essa é a regra aqui na Enseada. Quando você tem que voltar, você volta, traz mais um. Você ficar mais à vontade perto do seu amigo. Aí você não fica com vergonha de vir sozinho, tá bom? Se quiser voltar, volte aí se gostar. Tenho certeza que você vai amar o pastor, até porque ele é muito carinhoso, muito fofo, bem cuidadoso no falar, e eu tenho certeza que isso fará você ficar. Amém? Irmãos, a palavra a qual lemos é uma palavra maravilhosa, uma história linda. Tem filme, tem novela, tem série. Uma história que particularmente mexe muito comigo. Sabemos que quando vamos estudar sobre a palavra, sabemos que José é o que mais se parece com Cristo. Pela sua vida, por tudo que acontece, as atitudes que ele tem. É um membro do Antigo Testamento que mais lembra Cristo. Nós começamos lendo e pedi para você repetir que um jovem de 17 anos, cheio de sonhos, que o pai o amava mais do que os seus irmãos,
E com isso deu uma túnica de muitas cores para ele. E aquilo deixava os irmãos furiosos, a ponto de eles não conseguirem conversar com José. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite. Quem quer ser amado pelo pai, faz assim para me ver. Quem quer ganhar presente do pai, faz assim para me ver. Isso. Então você que quer ser amado pelo pai, para você que quer ganhar presente do pai, aprenda a lidar com a insatisfação dos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos não conseguiam conversar com José pacificamente. Só que eu aprendo com isso que, às vezes a gente estamos com uma pessoa com um problema com a gente fica querendo às vezes discutir ou se desentender. Aprende bem uma coisa e guarda isso no teu coração, vai te proteger bastante. Quando a pessoa tem problema com outra pessoa, o real problema não é com a pessoa, é dela com o pai. Porque o que deixava os irmãos de José maluco é que o pai amava mais José do que eles. E quando eu vi esse texto, eu li esse texto, eu fiquei pensando, por que eles não arrumaram confusão com o pai? O culpado era o pai. É o pai que presenteou. Mas não, eles arrumaram um problema com José. Mas o problema real deles era com o pai. Por isso, quando você vai ver alguém com muita confusão com alguém, ou se aquela pessoa, se você conhece alguém que é difícil e toda hora quer ficar arrumando confusão e toda hora tal, aquele negócio todo, a verdade, o problema dela é com o pai, não é contigo. Porque quem está bem com o pai não tem problema com o irmão. Quem está bem com o pai não tem problema com quem está perto. Quem está bem com o pai não arruma confusão com o irmão. Quem vive arrumando confusão com o irmão é porque está mal com o pai. Então, se você conhece alguém que fica brigando sempre com alguém, não consegue conviver com ninguém, coloca para fazer algum departamento, arruma confusão, coloca perto de alguém, ela já arruma briga, essa pessoa, qual é o problema dela? Ela está mal com o pai. Então, a Bíblia diz que José, então, agora conta um sonho. Vou te dar outra dica, tá bom? Para de ficar contando sonho para quem sonha pequeno. Para de ficar contando sonho para quem não sonha. Por quê? Você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um problema. Então José conta um sonho. O meu feixe ficou de pé, o de vocês se inclinaram. Eles falaram, você está dizendo que você vai governar sobre nós? Você está dizendo que você dominará sobre nós? Presta atenção, talvez você não tenha maturidade para entender isso agora, mas muitas respostas que você precisa estão na boca de quem não gosta de você. Porque se José tivesse maturidade para entender, e nós sabemos o final da história, eles estavam profetizando. E quando nós temos uma maturidade para entender as coisas, aquela palavra daquela pessoa, que pode ser de deboche ou não, se torna profecia. Porque foi realmente isso que aconteceu com José. E a Bíblia vai dizer que agora José tem outro sonho. Que o sol, a lua, as 11 estrelas se curvavam. A Bíblia diz que o pai o repreende, mas no final guarda no coração, porque quis entender bem o que estava acontecendo. E aí a Bíblia vai dizer, não vou ficar vendo versículo em versículo, depois você lê a história de José inteira lá. Inclusive, é uma boa leitura para você que não tem hábito de ler. Ah, pastor, não entendo nada. Pega de José, Gênesis 37, vai até o 40 e pouco. A história linda e vai edificar a tua vida. E agora o pai chama José e fala, José, vai lá ver como estão teus irmãos trabalhando. E a Bíblia diz que José vai até os seus irmãos. Quando os irmãos vêm de longe, irritados com José, com raiva de José, planejam matar José. José, sem saber de nada, está vindo. Né? Como diz alguns aí. Pode falar? Hã? Nós estamos na quebrada, né? Hã? José estava de chapéu na história. Os jovens falam. Eu sou jovem também, né? Então posso falar. José de chapéu atolado, irmão. Está vindo. E os irmãos estão lá, vamos matar. Desgraçado, vamos matar. A Bíblia vai dizer que um dos irmãos falou, não, vamos matar não. Vamos lançar no poço, lança. A Bíblia vai dizer que eles lançam José no poço e continuam conversando em cima. E a Bíblia diz, você já conhece a história, que passando uma caravana de ismaelita e vendem José, e José chega no Egito. José chega no Egito, é comprado por Potifar, começa a trabalhar na casa de Potifar.
E a Bíblia diz que José já começa a mandar naquela casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém se torna líder, já nasce. É isso, pastor? É. Onde José passou, ele liderou, irmão. Porque ninguém nasce, ninguém se torna algo. Talvez você não tenha conhecimento daquilo que Deus tem com você, é uma coisa. Agora dizer que você, na minha caminhada eu me tornei um líder. Não, você já nasceu sendo um. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você, te dar um conselho essa noite. Para de forçar a porta, hein? Para de forçar a porta. O que é seu, não força o que não é para você. Ah, mas é porque eu acho legal, é porque eu gosto. Não força a porta. E aí a Bíblia diz que José começa a dominar a casa de Potifar, e Potifar fala, só não mexe na mulher. E você conhece a história, a mulher, né? Potifar era eunuco, não tinha relação com a mulher. A mulher está como? Tomada. E aí, quer de qualquer jeito, relação com José. O que José faz? Corre. E a roupa dele fica na mão da mulher. Parece que a vida ia tirando coisas de José. Os irmãos arrancaram a túnica, a mulher de Potifar fica a roupa na mão. Presta atenção, você viu, homem de Deus. Se você não correr, você cai. Eu sou homem de Deus. Se você não correr, você cai. Não tem homem forte para isso, irmão. Só se você, né? Como que é? Taos. Você fala taos? Você fala taos? Eu super entendo. Não, se você fala taos, você não seria um perigo para a mulher de Potifar. Estava na reunião dos homens lá quinta-feira, o varão, porque não sei o que, tal. Ele continuou conversando, tal de novo. Eu falei, é mais forte do que você, né? Então agora, José, você já sabe que eu vou brincando, que daqui a pouco vai ficar bem gostosinho. Agora José é acusado de algo que ele não fez e vai para a prisão. A mulher mente a respeito de José, diz que ele tentou e tal. José agora está na cadeia, preso. E eu gosto muito que a gente fala aquele versículo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Nós gostamos de falar, não gostamos de viver. Agora José está preso injustamente. E a Bíblia vai dizer que lá na prisão tem um padeiro e um copeiro. Cada um conta um sonho para José. José diz, um vai viver, o outro vai morrer. E isso acontece, um morre, o outro fica vivo e sai da prisão. E José continua lá. A Bíblia diz que se passam 2 anos, Faraó tem um sonho. Ninguém do Egito conseguiu revelar. Ninguém do Egito conseguiu dar um significado para Faraó. E aí o cara se lembra dele agora. Olha lá, eu conheci um cara na prisão. E esse cara revela. Quem gosta de profeta aqui? Deixa eu ver. Quantas vezes você foi para vários lugares atrás de profecia? Não, porque lá revela. Lá na prisão tem um cara que revela. Faraó falou, é esse que eu quero, traz. A Bíblia diz que José toma banho, se arruma, faz a barba, aquele negócio todo, você pronto, vai até diante de Faraó. Faraó olha para ele e fala assim, é você que revela? Presta atenção. José não cai na cova. José não cai com a mulher de Potifar. José não cai na prisão. E agora o diabo usa a última cartada. Qual, pastor? Mexi com o teu orgulho, teu ego. É você que revela sonho? Ele falou. Sabe o que o Faraó falou? Aí você me quebra. Porque José tinha toda a possibilidade de falar, sou eu mesmo, pô. Passei uma história difícil, meus irmãos tentaram me matar, depois me venderam, fui acusado do que eu não fiz, e aí Deus me usa do mesmo jeito, porque crente gosta disso, gosta da vingança, gosta de sobressair com alguém que mexeu com ele. Aí eu passei uma situação, mas agora sou eu mesmo.
Tentaram acabar com o meu ministério, mas não acabaram. Eu tenho a revelação. Caiu na mão do diabo. José falou: conta o sonho para mim. Assim, assim, vaca desse jeito, vaca magra, gorda, espiga assim, assim, assim. E José falou: já sei. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Faraó. Agora presta atenção numa coisa que eu vou falar. Uma das coisas que eu vou falar durante esse mês de agosto. Você que, quem quer uma educação financeira para a sua vida? Deixa eu ver. Quem gostaria de ter uma educação financeira para a vida? Tem na Bíblia. Tem, pastor? Tem. Quem? José. Como assim, pastor? José falou uma das coisas mais inteligentes possíveis. No tempo da bonança, no tempo da abundância, guarda. Durante 7 anos, guarda. Quando chegar a escassez, você vai ter. Por que, pastor, você está falando isso? Porque se você prestar atenção, é na abundância que você gasta sem precisar gastar. É na abundância que você não vê preço, na abundância que você vai toda hora comprar na Shopee. Nós gastamos. Deus está falando, Deus está falando. Na bonança que eu gasto, na bonança eu não vejo o preço, na bonança eu compro que eu não preciso, na bonança eu gasto onde eu não tenho que gastar, na bonança eu faço tudo isso. Aí quando chega a escassez eu fico maluco. Por quê? Porque eu gastei o que eu tinha quando eu deveria guardar. E José ensina para Faraó, por quê? O Egito naquela época era o centro do mundo, irmão. Exportava coisa para os outros lugares, mandava. O Egito mandava naquela época, era o centro do mundo. José falou: vamos guardar. Guarda durante 7 anos. Por quê? Porque se eu guardar na abundância, na escassez eu tenho, ninguém tem. Agora trazendo para o mundo espiritual, sabe qual que é o nosso maior erro? Só oramos quando está difícil. Só oramos quando estamos passando uma tempestade. Só oramos quando estamos numa dificuldade. Se nós orássemos quando tivesse tá tudo bem, quando o casamento está bem, quando as finanças estão bem, quando a minha vida espiritual estava bem, e se eu tivesse a mesma busca naquele tempo, quando chegasse a dificuldade, quando o vento soprasse, eu conseguiria resistir. Só que nós só oramos de madrugada quando estamos na prova. Nós só oramos de madrugada quando estamos precisando de algo muito difícil. Aí quando dá uma melhorada já não ora mais. Ele te chama 3 horas da manhã de novo. Sabe o que você faz? Tá tudo certo, pô. Tá com fartura. Se eu fosse você, orava nessa fartura, viu? Que a escassez chega para todo mundo. Então agora, quando José revela o sonho, o faraó fica maluco. Falou: é isso que eu estava precisando. A Bíblia diz que faraó tirou o anel do dedo, põe no dedo de José, simbolizando a autoridade, o anel que se colocava quando fechava um contrato. A Bíblia diz que faraó coloca umas roupas em José de linho fino e um colar de ouro no seu pescoço. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que lá atrás, os irmãos arrancaram a túnica de José. A Bíblia vai dizer que as roupas de José ficaram na mão da mulher de Potifar. Só que agora faraó coloca uma roupa em José mais poderosa que o pai deu, mais poderosa do que ficou na mão da mulher de Potifar. Por quê? Deixa eu brincar um pouquinho só para você entender. Deus às vezes é pirracento, irmão. Como assim, pastor? Se o mundo insistir em tirar de você aquilo que ele deu, ele vai dar maior. Não, você não entendeu, só você dava glória. Se o mundo insistir em tirar de você o que o pai te deu, ele dá maior. Agora José está com o anel no dedo, roupa de autoridade, porque quem usava aquela roupa hoje só quem tinha autoridade. A Bíblia diz que Faraó falou: todo mundo obedece ele. Se José falar não, é não. Se falar sim, é sim. Se mandar ir, é para ir. Se mandar ficar, é para ficar. José manda em tudo. Pega José, põe na carruagem e passa com ele no meio de todo mundo. E onde ele passar, todo mundo tem que baixar para ele. Todo mundo tem que se encurvar. Eu fico imaginando José, lembrando do sonho, quando a carruagem foi andando. Aí olhou para o lado, quem estava lá? A mulher de Potifar. Ó. Se curva. José passando. José se torna o cara. O dono da bagaça toda agora é José.
Para dar toda a autoridade para ele, manda ele, fala com José. José, é o cara, pode falar. E a Bíblia vai dizer que então, agora o que Faraó faz? Pega uma mulher e dá para José. Muda o nome dele. Quando você vai buscar o significado lá, você vai ver que era tipo como fosse o homem dos mistérios, o homem que tem a chave. E agora José está casado. E a Bíblia vai dizer que agora José tem uma mulher, e quando se deita, ela já fica grávida, irmão. Amém, né? Estava com 17. A Bíblia diz que aqui ele já estava com 30. São 13 anos, irmão. Imagina. Quando estava liberado, pingou, pum, gol, bingo. Mas estava liberado, viu? Era a mulher dele, estava casado. A mulher de Potifar não podia, a cadeira ele podia. E aí a Bíblia vai dizer que a mulher fica grávida. E nasce o filho de José. E você sabe, não sei se sabe, vai saber agora, se sabe, você vai saber de novo. Toda vez naquela época que o pai escolheu o nome para o filho, escolhia de acordo com a situação que estava vivendo. O que ele estava passando, ou a família estivesse passando e nascesse uma criança, ele colocaria o nome na criança relativo àquilo que ele estava vivendo. Então eu estou passando por uma situação difícil ou boa, tal, e arrumar algum nome parecido para o meu filho que nasceu. Aí o filho de José nasce, quando ele pega na mão, ele dá o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer do tempo do sofrimento da casa do meu pai. Manassés, Deus me fez esquecer do tempo de sofrimento da casa do meu pai. Esse é o primeiro filho de José. Nasce o segundo. José vai e coloca o nome Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha... Me ajuda, povo de Deus. Perguntar de novo. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha... Aí vocês falam assim: aflição. Na terra da minha... Mais forte. Ajudei vocês, agora me ajuda. Deus me fez prosperar na terra da minha... Isso. Só que quando eu olhei esse texto, eu disse para você que José se torna pai. Só que ele já estava mandando em tudo. Ele estava próximo, estava grandão, mandando, comprando, vendendo, dando ordem, repreendendo. Já estava grande, estava grandão. José estava mandando em tudo. José já estava próspero. Já estava próspero. Da mais forma incrível que você imaginar. Tudo. E eu falei para você que o Egito era o centro do mundo. Então, mandar no Egito era mandar no mundo, irmão. Era isso que José estava fazendo. É isso que estava sobre as costas dele. José está dando ordem no mundo. Ele que estava comandando. A economia mundial estava na mão de José. José grandão, o filho nasce e ele coloca Manassés. Aí eu fiquei olhando para o texto e falei: por que José não colocou Efraim? Ele já estava próspero. Ele já tinha prosperado na terra da aflição. Ele já tinha se tornado poderoso. Ele virou governador. Ele estava mandando na economia do mundo. Por que José colocou Manassés primeiro e não Efraim? Porque presta atenção. Prosperidade sem esquecer do passado é uma derrota maquiada de vitória. Eu fico imaginando José, quando nasceu e pegou Manassés na mão, e aí eles perguntaram: qual que é o nome, José? Eu fico imaginando José quando pegou a criança na mão e lembrando o que aconteceu. José falou: Manassés é o nome. Como assim, José? Presta atenção numa coisa. Tem muita gente colocando o nome do filho de Efraim, mas você sabe muito bem que o nome dele tem que ser Manassés, porque você precisa esquecer do que passou. Mas você insiste em tentar mostrar para os outros que você está prosperando. E Deus está falando para você: o nome do seu filho tem que ser Manassés. Porque não tem como prosperar sem esquecer. E eu falei, eu gosto de perguntar para o texto, eu gosto de ficar olhando, por que José não colocou logo Efraim? Ele estava grande. Mas José estava grande para Faraó.
dentro dele, precisava nascer um Manassés. Ele falou, é Manassés o nome dele. Deus me fez esquecer do tempo, do sofrimento, da casa do meu pai. Deve ser difícil para José pegar e dar aquele nome, mas ele dá, porque é o que estava dentro dele, é o que ele estava vivendo. Para ele não interessava mandar na compra, para ele não adiantava mandar na venda, para ele não adiantava dar ordem nas pessoas. O que importava para ele é o que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo. E o que ele estava vivendo era o seguinte: eu preciso esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Porque os filhos, os nomes eram dados por aquilo que eu estava vivendo. Aos olhos de todo mundo, José estava próximo, mas o que ele sabia que ele precisava fazer era esquecer do que passou. E a Bíblia vai dizer então que agora José dá o nome de Manassés, José dá o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só que deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu praticar. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu ser. Uma coisa é eu dizer, uma coisa é eu mostrar, uma outra coisa é eu ser. Então José dá o nome para Manassés, para o seu primeiro filho, o segundo Efraim. Beleza. Capítulo 45, coloca para mim aqui. Quem está lá? Arthur, coloca aí 45, Gênesis 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Próximo. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Próximo. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes e nem irritados com vocês mesmos, porque terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que o diabo me enviou. É o diabo, está escrito? É o que está escrito lá? Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Agora presta atenção numa coisa. José dá o nome para Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Depois Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Colocou o nome. Agora estava na hora de praticar. E aí eu fico imaginando como deve ter sido difícil para José. Porque agora José está diante de quem o feriu. E aí José poderia tanto fazer o que fez ou mandar: mata todo mundo logo. José tem todo o poder nas suas mãos. Ele que decide agora. O jogo virou. O jogo virou. Agora estava tudo na mão dele. E aí José falou: fica triste não. Porque você pode perceber que os irmãos não o reconhecem. Por quê, pastor? Porque quem bate esquece, irmão. Quem apanha, lembra. Só que agora José tem uma escolha a fazer. Manda matar essas pragas. Imagine você, irmão, grandão no Egito. E aquela pessoa que fez mal para você, que você sabe quem é. Você podia mandar matar ou salvar. O poder está na sua mão. Imagina, hein? Você cara a cara com ele. Aquele que arrancou você da casa do seu pai. Aquele que te mandou para o lugar como escravo, sendo que você tinha toda a regalia. Não foi José que pediu para ir, mandaram.
Só que a primeira pergunta que José faz, e eu gosto dessa parte desse texto, que José podia ter falado assim: por que vocês fizeram isso comigo? Eu não merecia isso. Não. José falou assim: e o pai? Está vivo? Você imagina a saudade que José estava, irmão. Porque a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que qualquer outro. Você imagina você ser colocado longe de alguém que você ama. E se passaram 13 anos. Mas a primeira pergunta de José é: o pai está vivo? Não fica triste não, porque eu sei que foi Deus. Por isso que eu falei para você. Nós gostamos desse versículo. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, versículo na vida de José. Imagine na sua. Você encontrou José alguma vez murmurando na prisão? Você encontra na Bíblia alguma vez José dizendo: por que Deus permitiu isso comigo? Você encontra na Bíblia José questionando porque a mulher de Potifar mentiu ao seu respeito? Você vê José dando alguma explicação para essas pessoas? Mas José dá uma explicação para os irmãos. Mas sabe por que José não ficava murmurando? Sabe por que José não ficava reclamando? Sabe por que José não ficava assim? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, você pode ler na história todinha: e Deus era com José. E Deus era com José. E Deus era com José. Quem tem a companhia de Deus não gasta tempo murmurando. Agora José está mandando em tudo, está de frente com os caras. Era a hora, irmão. Chegou a hora. Né? Tipo aquele louvor da Cassiane, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Damares, né? Até o nome errei. Damares, então. Você gosta? Quem gosta desse louvor? Gosta, irmão. Alguém se levantou contra a tua vida. Aí alguém fez alguma coisa que você não vai, você canta. Roda. Fala em línguas, por quê? Porque a vingança muitas vezes está no coração do crente. A vingança muitas vezes está no coração do crente. Só que a Bíblia diz que a justiça de Deus não opera na ira do homem. A Bíblia vai dizer, Números capítulo 21, que Moisés está guiando o povo e dá uma volta, o povo já começa a murmurar, porque diz que aumentou o caminho, começa a murmurar. Pela murmuração, a Bíblia diz que Deus envia serpentes venenosas. E começam a picar os homens. E começa a morrer um monte de gente. Quando começa a morrer, depois você vai lá, Números capítulo 21. Quando começa a morrer o povo corre para onde? Moisés. Moisés, faz alguma coisa. Moisés, o povo está morrendo, a serpente está matando o povo no deserto. Moisés, faz alguma coisa. Moisés vai falar com Deus. Deus falou: faz o seguinte, Moisés, manda fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado pela serpente venenosa, olha para a serpente e sara. O que isso quer dizer, pastor? Que toda vez que eu encaro, que eu olho, que eu fico de frente para aquilo que me feriu, eu me curo. Mas tem um monte de crente falando assim: eu não quero falar disso, pastor. Eu não quero tocar nesse assunto, pastor. Está morrendo aos poucos, nem sabe. Está morrendo aos poucos e nem sabe. Você precisa encarar quem feriu você. Você precisa encarar essa situação, olhar para ela, para que você seja sarado disso. E quando eu preguei essa mensagem lá acho que eu estava lá na Rua Chile ainda. Eu tenho essa mensagem guardada até hoje, está guardada aqui no iPad. O nome dessa mensagem era Antídoto. Por quê? Você sabe que o antídoto é um veneno. Amém? Então, quem quer sarar do veneno da serpente, tem que tomar um antídoto. Qual que é o antídoto? É um veneno. Numa dose moderada. Tá, pastor, o que isso quer dizer? O que você precisa para se curar está dentro de você. Só que eu quero fugir daquilo que eu tenho que encarar. Então Moisés falou, Deus falou a Moisés: Moisés, quando o povo for picado,
Manda olhar para a serpente e vai sarar. Então eu disse para você que na visão da história, José está grande. Está mandando em tudo. Está grandão. Só que agora ele vai de frente com os irmãos. Presta atenção, ele vai de frente com os irmãos. Só que antes de ele ir diante dos irmãos, a Bíblia diz que ele chora muito alto. Porque você imagina, irmão, 13 anos guardando algo dentro de você. 13 anos carregando algo dentro de você. 13 anos vivendo com aquilo, martelando a tua cabeça. 13 anos, José já tinha visto os irmãos outras vezes. Brincou com eles, guardou o negócio, colocou dentro da coisa, dentro do saco de alimento, para dizer que eles tinham pego. Brincou com eles, foi para lá, mas não tinha se revelado ainda. Agora José já não podia mais esconder, tinha que se revelar. Chegou a hora. Só que a Bíblia diz que José chora com uma força tão grande que todo mundo ouve. Você imagina que choro que foi esse? Sabe qual que é esse choro? Sabe qual que é? É o que você carrega. Agora José está de frente a frente com eles. Agora José precisa pôr em prática o Manassés que nasceu. José precisa pôr em prática aquilo que ele falou, aquilo que ele expressou. Agora é hora da prática. Porque nós somos muito bons na teoria, ruins na prática. Porque nós lemos na Bíblia lá dizendo que se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. Nós não perdoamos. Temos dificuldade de fazer isso. É, pastor, porque o senhor não sabe como. Você imagina como deve ter sido difícil para José quando ele pegou a criança na mão e ficou olhando para ela e lembrando da cova. Porque você, presta atenção, você ser machucado pelo estranho é uma coisa. Agora, machucado pelo de casa. Se é um estranho que te magoa na rua ou no trabalho, beleza. O problema é que era de casa. O problema que não era ninguém longe. Se alguém longe, beleza. E quando é de casa, de pertinho? Você imagina se hoje você tivesse que encarar a pior pessoa para você que você sabe quem é. Qual nome você daria? Efraim? Ou Manassés? E vou falar uma coisa que você vai falar até que eu sou maluco, vou me chamar até de herege. Faz o que você quiser. Não tem problema não. Mas tem gente magoada com Deus. Por que o senhor vai e ora assim, presta atenção. Por que o senhor deixou isso acontecer? Aí você vê José. Oi. Segura. Segura. Foi Deus, pô. Foi Deus. Foi Deus. Que é isso, pastor? E José falou, foi Deus. Sabe por quê, irmão? A maturidade chega num coração sarado. José tinha todas as oportunidades e possibilidades de... Faraó falou que José mandar, está mandado. O que José fazer, está feito. Imagina. Só que a Bíblia diz que José chora. Por quê? Porque é melhor José chorar do que os irmãos. Presta atenção. Tem situações que é melhor você chorar para os outros não chorarem. Deus sabe que você aguenta. Então José chora para que eles não chorem. Vem aqui. Fica tranquilo. Passou. Irmão, 13 anos carregando algo. Só que chegou o dia de resolver. Ah, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Ô José, chegou o dia. Do que, pastor? De tirar o curativo da ferida. Que é isso, pastor? Chegou a hora de tirar a atadura. Pastor, mas essa ferida já está mais de 13 anos, está fedendo.
Você lembra quando Jesus foi lá ressuscitar Lázaro? Falou, tira a pedra. Marta falou, já cheira mal. Tem gente que não gosta de resolver as coisas porque está cheirando mal já. Só que Deus está dizendo uma coisa para você. Chegou a hora de tirar o curativo, para que essa ferida vire uma cicatriz. O que é cicatriz, pastor? Não, pastor, já perdoei. Quando toca, ai. Coloquei uma pedra em cima, Deus vai chutar a pedra hoje. Deus vai chutar essa pedra hoje. Deus quer fazer uma cicatriz, por quê? A cicatriz é uma marca que você vai levar para a vida inteira, irmão. A marca não vai sair, não tem problema, só que não vai causar mais dor. A cicatriz é uma marca que você vai carregar para o resto da tua vida, só que não dói mais. Não dói mais. Não adianta querer ficar colocando curativo, não adianta colocar atadura em cima para esconder, não adianta. Isso não vai sarar essa ferida. Deus quer transformar essa ferida numa cicatriz. Eu sei que o homem é mais desligado, tomou uma pedrada, ele passa a mão e segue. A mulher, não. Eu sei disso. Não sou um cara que louco para não saber. Eu sei que a mulher, ela lembra o dia da pedrada, o tamanho que era, quem estava passando na hora, que cor era o carro que passou na esquina, que roupa que estava a mulher passando. A mulher lembra disso, dá guarda. O homem não. O homem tomou uma pedrada, ele já limpa e bora. A mulher não, ela guarda. Ela é mais emocional. Só que tem uns homens aí, né, que eles, hoje, eles também são emotivos. Sensível. Melhor, deixa eu melhorar a palavra. De repente, né, Ceará? Homem mais sensível, né? Só que eu estou falando para você essa noite, irmão. Irmã, chegou a hora de resolver esse negócio. Chegou a hora de trocar o nome desse filho aí. Não, pastor, já superei, Efraim o nome mesmo. Não é não, pô. Não é não. Você pensa que é, você diz que é, você diz que superou, você diz que está página virada a isso, mas não é. Porque toda vez que toca, dói. Pastor, não entra nesse assunto de novo, está doendo, né? É porque você não perdoou. Perdoei sim, perdoou não. Perdão cessa a dor. Fica a lembrança, a dor acabou. Você não vai esquecer, presta atenção. Perdão não traz esquecimento. Perdão tira a dor. Você vai lembrar o dia, vai lembrar a fala, vai lembrar tudo. Só que quando falar, já passei por isso, não fica triste não. Isso me fortaleceu. É difícil dizer para você que o que te fortalece é a dor, mas fortalece, irmão. Quem suporta a dor e passa por ela, fica mais forte. É por isso que nós estamos numa geração hoje que não suporta nada, porque não quer sentir dor. Quando sente dor, quer fugir. Quando sente dor, quer correr. Quando sente dor, não quer encarar mais ninguém. Não quer olhar para a verdade, não quer assumir o papel de responsabilidade. Por quê? Porque não quer sentir dor. Essa geração não quer sentir dor. Só que você não entendeu que sentir dor vai te deixar mais forte. Eu sei que é difícil olhar para aquilo que me feriu, aquilo que me machucou, aquilo que me colocou numa situação difícil, aquilo que mentiu para mim, aquele que me traiu. Eu sei que é difícil. Só que deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar carregando isso até quando? Eu não prospero, nada vai para frente. Nada acontece, eu não consigo deslanchar. As coisas não vão, não acontece. Acontece para todo mundo, só não acontece para mim. Parece que quando chega na minha vez, pula. Quando chega na minha hora, todo mundo dá bênção. Quando chega a minha vez, pula. O que é isso, pastor? Por que a prosperidade não chega na minha casa? Por que Efraim não nasce? Porque tem que nascer Manassés. Quando o Manassés nascer, e de verdade você esquecer do que passou, você começa a prosperar. Vocês começam a ir. Você percebe que sumiu o sorriso, você percebe que sumiu glória, você percebe que sumiu aleluia, você começa a perceber que some o fala a Deus. A gente começa a mexer agora num negócio que não vamos sorrir.
Porque sarar de algo dói. É por isso que você vai, não, mas você sabe o que é, pastor? Eu tenho dificuldade para me relacionar com eles, então, porque se eu me colocar lá, eu fico, não, você está com mal com o pai. Está mal com o pai. Precisa tratar esse negócio aí. Precisa sarar essa ferida. Precisa mexer nesse negócio. O louvor pode vir para cá, por favor. Eu estou falando para você de uma forma bem clara e específica para você entender uma coisa. Não vai conseguir andar, não vai conseguir prosperar, não vai conseguir avançar se não esquecer. Não minta mais para você, não tente viver de uma forma que você sabe que não está acontecendo. Por quê? Porque não tem como prosperar sem esquecer. Não tem como prosperar sem perdoar. Não tem como viver o milagre sem perdoar. Não tem como. Não tem como. Então José, a gente gosta de José porque a história virou, o jogo virou, como eu disse para você. José agora está grande, mas não adianta estar grande para Faraó e sendo derrotado dentro dele. E tem muita gente que prefere a aparência que os outros veem do que saber que dentro dela está derrotado, dentro dele está derrotado. Por quê? Porque ele não consegue perdoar. E aí fica mostrando Efraim, Efraim, ó meu Efraim, ó meu Efraim. Deus olhando para você e falando, você sabe qual que tinha que ser o nome dele, né? Não é Efraim. Deus falou, você sabe que não. Manassés, né? Vamos colocar o nome das coisas, o nome certo das coisas? É Manassés, pô. Coloca. Não consigo colocar Manassés, pastor. Então. Como a gente vamos fazer? O que adianta ser grande para Faraó, mas com a mágoa dentro do coração? O que adianta mandar no mundo inteiro, como José estava mandando, com o coração machucado? O que adianta ter todo o poder de mandar prender, soltar, matar, deixar viver? Todo o dinheiro controlando a economia mundial, mas dentro dele, ruim. Dentro dele se sentindo a pior pessoa. Presta atenção. O mundo diz pra gente que quem perdoa é fraco. Quem tinha que perdoar era ele. Quem tinha que perdoar era ela. Para de ser bobo. Essa é a fala mundana. O mundo diz que perdoar é ser fraco. O mundo diz que dar mais uma chance é quem é fraco. Só que a Bíblia me ensina que o mais forte é quem perdoa. O mais forte é quem libera perdão. O mais forte é quem está disposto a perdoar. Esse é o mais forte. Mas o mundo vai dizer, para de ser bobo. Para de ser boba, menina. Você não viu o que fizeram com você, não? Aí um homem, um jovem, cheio de sonho, tentaram interromper. Arrancaram ele do pai, que ele amava. Jogaram numa cova para não matar. Vendem. Chega num lugar, ele é caluniado. Mentem a respeito dele. Jogam na prisão, preso injustamente. Esquecido por quem ele ajudou. Aí ele vai diante de quem o feriu de verdade. Fala. Hoje, uma gripe, a gente trata como fosse uma tuberculose. Potencializamos coisas pequenas. Mas quando chega na hora de pôr em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, corremos dela. Corremos da verdade. Pastor, você não sabe a vida que eu tive. Me abandonaram, foram embora, me deixaram sozinho, eu tive que me virar, eu tive que fazer isso. Tá, e aí, José foi como? Ah, mas José, né, pastor? E Cristo? Podendo descer da cruz e não desceu. Irmão, presta atenção. A maior demonstração de poder de Cristo não foi dar vista para o cego. Não foi fazer um paralítico andar. Maior poder de Cristo não foi trazer o filho da viúva de Naim de volta. O maior poder de Cristo não foi trazer Lázaro depois de 4 dias. Isso não foi o maior poder dele. O maior poder dele foi não usar o poder. Qual foi o maior poder de Cristo? Não usurpou.
Desce daí, salva tu e salva nós. Por isso que a Bíblia vai dizer que a cruz, para quem está lá fora, é loucura. Para nós, é poder de Deus. Está na hora de você se comportar como Cristo se comporta. Pastor, eu tive uma família perturbada, eu também tive. Só que eu deixei Cristo curar minhas feridas. Eu deixei Cristo arrancar o curativo que escondia elas. Eu deixei Cristo tirar as ataduras que estavam por trás, por cima da ferida que eu tinha. Ele entrou. Estou cheio de marca, irmão. Só que todas são cicatrizes. Cicatrizes são marcas de vitórias vencidas. Só que essa é uma escolha que você tem que fazer essa noite. Ou continua ferido, ou deixa Deus transformar isso numa cicatriz. É com você. O que você vai querer fazer essa noite? Ir embora daqui da mesma forma? Vai querer ir embora daqui doente? Vai querer ir embora daqui ferido ainda? Deus está dando uma oportunidade para você. Encara quem feriu você. Encara a situação que você está. Talvez não seja nenhuma situação muito ruim, mas aceita ela hoje. Encara ela como ela tem que ser encarada. Para de fugir disso. Para de correr disso. Para de correr disso. Deixa Manassés nascer hoje, uma vez por todas. Estou 13 anos carregando algo, pastor. Vai ficar por mais quanto? Mais 13? Mais 14, 15, 20? Quanto tempo? Chora que nem José, grita, faz o que você quiser, você é livre. Mas não vai embora com isso dentro de você hoje. Não vai embora com isso dentro de você hoje. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Mas não vai embora com isso. Os irmãos se espantaram. Foi Deus, pô. Eu entendi. Porque presta atenção. Se José não estivesse lá, ele disse: já foi 2 anos de fome, falta 5. Se José não está lá, os irmãos morrem. Jacó morre. A descendência morre. E Cristo vem como? Como que Cristo vem? Tem hora, vamos ter que alimentar quem nos feriu. Tem hora, vamos ter que alimentar quem falou mal da gente. Tem hora, vamos ter que dar água para quem nunca quis bem da gente. Só que o que eu tenho que demonstrar? Cristo. Por isso que eu falo para você, a maior força, demonstração de força de Cristo, não foi fazer os seus milagres. Foi ficar lá, ó, mantendo o corpo em posição até entregar o Espírito. Porque se ele soltasse, morria sem respirar, porque é pressionar. Cristo fica lá sentindo dor, mas com o corpo reto, até o momento certo. Você pode ver que naquela época o que eles faziam? Quebravam as pernas dos bandidos para que eles se curvassem e morressem. Só que a Bíblia diz que nenhum osso do corpo dele seria quebrado. A Bíblia não mente, irmão. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Jesus ficou lá. Desce daí. Essa é a minha demonstração de poder. O quê? Ficar sentindo dor. Depois de fazer tudo o que fez, de não ter pecado nenhum, inocente, mas preciso ficar aqui. Por quê? Meu pai mandou. Jesus, meu pai mandou. Então ser forte não é ter muito. Ser forte é ser fraco. Eu quero ser forte, seja fraco.
A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. José falou: eu estou chorando, eu estou triste, eu estou amargurado, mas eu vou chorar. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual que é o nome do filho de José? Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Deus me fez perdoar. Deus me deu força para perdoar. Mentiu ao meu respeito, inventou coisas, está fazendo não sei o que para mim. Tá... Lembra do que eles falaram? Lá no começo? José ainda com 17 anos. Você pensa que vai governar sobre nós? Sou meio pirracento, irmão. Deus está trabalhando no meu coração ainda, viu? Se escandaliza isso? Não vou escandalizar, não. Se eu sou José, eu falo: lembra daquele sonho lá? Só que se faz isso, irmão, está machucado ainda. José não perguntou se eles lembraram do sonho. José perguntou: e o pai? Eu posso estar onde eu estiver, mas eu não posso deixar de ter saudade do meu pai. Porque quem é filho de verdade pode estar até longe, mas sente saudade. Você talvez não teve uma família muito boa, ou talvez não teve família, mas hoje você é pai, hoje você é mãe. Você pode perceber, não sei se você percebeu isso ainda, mas começa a perceber. Você que é pai e mãe, você vai ver que muitas feridas suas vão ser curadas pelos filhos. Muitas feridas suas são os seus filhos que vão te curar. Sabe aquele abraço que o seu pai não te deu? Tua filha dá. Por quê, pastor? Quando eu abraço, ela está me abraçando. Porque os filhos sempre vão curar os pais. Pastor, mas eu não tenho filho. Presta atenção. O filho sempre vai curar os nossos corações. Pastor, eu não tenho filho. O filho sempre vai curar os nossos corações. Eu não tenho filho. Aí Jesus perguntou assim: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é tal. Ele virou e falou: e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levantou e falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho sempre vai curar os corações. Os filhos sempre vai curar os corações. É o filho que está dizendo para você: larga esse Efraim, deixa Manassés nascer. Encara quem feriu você, que você vai prosperar. Se coloca de pé quem pode, em nome de Jesus. Tem alguém aqui essa noite que precisa voltar para Cristo? Tem alguém aqui essa noite que se afastou dos caminhos do Senhor e precisa voltar hoje? A hora é essa. Me machucaram, tentaram me parar, tentaram me fazer, e aí eu larguei de mão, eu desisti mesmo. Tá bom, José, vamos voltar. Se tiver alguém aí que precisa voltar para os caminhos do Senhor, só vem para frente, a gente vai morar junto. Vou orar com você. Nunca confessei Cristo diante dos homens, preciso confessar Cristo diante dos homens. Vem que a gente vai orar junto. Vem. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença
Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Coloca a mão no coração, vocês vieram aqui na frente. Isso. Olha para mim aqui. Está retornando? Está retornando? Coloca a mão no coração, repete assim comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Olha para mim. Olha aqui, o titio. Olha aqui para mim, ó. Ó, para mim assim. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu vou encarar o que me feriu, porque eu vou sarar. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou deixar Manassés nascer. Eu vou deixar Manassés nascer. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Passa lá na frente, lá tem a recepção, vai pegar teu nomezinho lá pra nós, tá bom? Teu telefone, em nome de Jesus. Eu vou encerrar, mas vou fazer uma pergunta de novo. Senhor, coloca no meu coração que ainda tem pessoas que precisam voltar para Cristo hoje. Vou perguntar só mais uma vez. Tem alguém que precisa retornar para Cristo hoje? Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Toda a corrente, toda a algema, toda a corda que está segurando, seja cortada agora em nome de Jesus. Solta, solta, solta. Agora vem, vem, vem. Estou esperando você. Eu estou esperando você. Vem. Não luta contra isso. Não é mais tempo de lutar contra isso. Vem, vem, vem. Deixa ele sarar você. Vem. Eu sei que você está aí. Estou gastando tempo com você porque você é importante. Estou gastando tempo com você porque você é importante. Já tem uma aqui. Cadê o próximo? Não há ninguém mais forte do que o meu Senhor. Não há ninguém mais forte do que o meu Senhor. Coloca a mão no coração. Isso. Senhor Jesus. Repete comigo. Isso. Faz ela repetir, Johnny aí. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu estou deixando para trás tudo aquilo que me segurava. Eu estou deixando para trás tudo aquilo que me feriu. Eu estou deixando para trás. Repete comigo. Tudo aquilo que me feriu. Eu vou deixar
Repete: eu vou deixar o meu Efraim nascer. A partir de hoje eu começo uma nova história, um novo tempo. E não vai ser só de palavras, mas será de atitudes. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Levante suas mãos para cima. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção, a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor, aleluia! Dá um abraço no teu irmão, dá um beijão nele, aleluia! Tem a cantina lá, a cafeteria, vai tomar um cafezinho lá, tomar um cappuccino. Moranguinho do amor, hein? Ó, o moranguinho do amor, deixa passar não. O inimigo tenta laços, embaraços pra te vergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor